Os cabos de aço, cintas, correntes e outros acessórios devem estar devidamente dimensionados de acordo com as características das cargas a serem movimentadas. O empregador deve manter no estabelecimento à disposição da fiscalização as notas fiscais de aquisição dos cabos de aço, correntes, cintas e outros acessórios com os respectivos certificados. A movimentação de chapas com uso de garra só pode ser realizada pegando-se uma chapa por vez. As chapas movimentadas com uso de carro de transferência devem possuir amarração com cintas ou material de resistência equivalente. Condições ambientais e equipamentos para a movimentação de chapas fracionadas de rochas ornamentais em marmorarias. Os pisos dos locais de trabalho onde houver movimentação de chapas de rocha ornamentais fracionadas devem ser projetados e construídos de acordo com parâmetros técnicos com o objetivo de suportar as cargas usuais e oferecer segurança na movimentação. Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, de forma a não provocar trepidação nos equipamentos de movimentação de chapas fracionadas. A inclinação longitudinal do piso deve ser de no máximo 5%. As inclinações superiores a 5% são consideradas rampas e devem ser calculadas de acordo com a seguinte equação: inclinação é igual a altura vezes 100 dividido por C, onde a inclinação é a altura do desnível e C o comprimento da projeção horizontal. Independentemente do comprimento da rampa e sem prejuízo do teor em 3.1, a inclinação máxima permitida é de 12,5%, 12,5%, 12 inteiros e 50 centésimos por cento. Isso é a inclinação das rampas. A largura das vias onde houver movimentação de chapas fracionadas de rochas ornamentais deve ser de no mínimo 1,20 m. O equipamento para a movimentação de chapas fracionadas de rochas ornamentais deve possuir no mínimo 3 rodas, resistência, estabilidade, facilidade de mobilidade, identificação de capacidade máxima de carga e ser compatível com as cargas. As cargas de chapas fracionadas devem estar devidamente amarradas à estrutura do equipamento. A carga e descarga de chapas e rochas ornamentais. A empresa deve destinar área específica de carga e descarga de chapas com sinalização horizontal e vertical. O espaço destinado à carga e descarga de materiais e o acesso ao veículo de carga devem oferecer condições para que a operação se realize com segurança. As movimentações de carga devem seguir instruções definidas em procedimentos específicos para cada tipo de carga, objetivando a segurança da operação para pessoas e materiais. A área de operação onde houver utilização de pistola pneumática portátil deve ser delimitada e sinalizada, proibindo a presença de pessoas não envolvidas na atividade nesta área. A atividade de empacotamento de chapas deve ser realizada com o uso de cavaletes que propiciem boa postura e segurança aos trabalhadores. O interior de contêineres deve possuir iluminação natural ou artificial nos termos definidos nas normas de higiene ocupacional da Fundacentro. Os trabalhos no interior de contêineres devem ser realizados com equipamentos e meios de acesso seguros e adequada à natureza das atividades. É proibida a permanência de trabalhadores no interior de contêineres durante a entrada da carga. A retirada da amarração da carga no contêiner só pode ser realizada após a estabilização de fixação primária da carga. Capacitação para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. A movimentação
Manuseio e armazenagem de chapa de rochas ornamentais somente pode ser realizada por trabalhadores capacitados e autorizados pelo empregador. A capacitação deve ocorrer após a admissão do trabalhador dentro dos horários normais de trabalho e ser custeada integralmente pelo empregador. As instruções visando a informação e a capacitação do trabalhador devem ser elaboradas em linguagem compreensível e adotando-se metodologias técnicas e materiais que facilitem o aprendizado. Além de capacitação, informações e instruções, o trabalhador deve receber orientação em serviço, que consiste de período no qual deve desenvolver suas atividades sob orientação e supervisão direta de outro trabalhador capacitado e experiente com duração mínima de 30 dias. A capacitação para movimentação, manuseio e armazenagem de chapas de rochas ornamentais deve atender ao conteúdo programático e carga horária conforme item 5.7. As aulas teóricas devem ser limitadas a 40 participantes por turma. As aulas práticas devem ser limitadas a 8 participantes para cada instrutor. O certificado somente será concedido ao participante que cumprir a carga horária total dos módulos e demonstrar habilidade na operação dos equipamentos. O certificado deve conter o nome do trabalhador, contendo conteúdo programático, carga horária diária e total, data, local, nome e formação profissional dos instrutores, nome e assinatura do responsável técnico ou do responsável pela organização técnica do curso. O certificado deve ser fornecido ao trabalhador mediante recibo, arquivando-se uma cópia na empresa. Os participantes da capacitação devem receber material didático impresso. Deve ser realizada nova capacitação a cada 3 anos, com carga horária mínima de 16 horas, sendo 8 horas com conteúdo do módulo 1 e 8 horas do módulo 3, referidos nos itens 5.7 deste anexo. Deve ser realizada nova capacitação com carga horária e conteúdo programático que atenda às necessidades que a motivou nas situações previstas abaixo. Troca de função, troca de métodos e organização do trabalho, retorno e afastamento ao trabalho por inatividade por período superior a 6 meses, modificações significativas nas instalações, operação de máquinas, equipamentos ou processos diferentes dos que o trabalhador está habituado a operar. Programas de capacitação. Saúde, segurança e higiene no trabalho. Carga horária, 16 horas. O objetivo é preparar a saúde e a integridade física do trabalhador, informar sobre os riscos ambientais e desenvolver cultura prevencionista. Conteúdo programático mínimo. Conteúdo de acidentes de trabalho, prevencionista, legal, tipos de acidente, comunicação de acidente de trabalho, CAT, causas de acidentes de trabalho, homem, máquina, ambiente, etc. Consequências dos acidentes de trabalho, acidentes com movimentação, manuseio e armazenagem de chapas de rochas ornamentais, análise de causas e medidas preventivas, riscos ambientais físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, riscos de acidentes, metodologias de análise de riscos, conceitos e exercícios práticos, equipamentos de proteção coletiva, medidas técnicas e administrativas, equipamentos de proteção individual, inspeção de segurança. Estudo do conteúdo do anexo 1 da NR 11, carga horária 4 horas. Objetivo: fornecer conhecimentos básicos ao participante para assimilar o conteúdo da legislação de segurança do setor de rochas ornamentais. Conteúdo programático mínimo: carro porta-blocos, fueiros OL, carro transportador, cavalete triangular, cavalete vertical, palito, ventosa, operação e procedimento de segurança, cinta, viga de suspensão, garra, pinça, cabo de aço, correntes, ovador de container, equipamento de movimentação de chapas fracionadas,
inspeção nos equipamentos e acessórios, registros de inspeção de segurança nos equipamentos e acessórios, segurança na operação de ponta rolante, que é o módulo 3, carga horária 16 horas. Objetivo: nas aulas teóricas e práticas, os participantes devem adquirir conhecimentos e desenvolver competências no controle da movimentação de cargas e chapas de rochas ornamentais, objetivando que tal atividade se desenvolva com segurança. Aula teórica, 8 horas. Conteúdo programático mínimo. Princípios de segurança na utilização dos equipamentos, descrição dos riscos relacionados aos equipamentos, centro de gravidade de cargas, amarração de cargas, escolha dos tipos de cabos de aço e estropos, capacidade de carga dos cabos de aço, cintas e correntes, critério de descarte para cabos de aço, cintas e correntes, acessórios para garantir boa amarração, uso de quebra-cantos, manilhas, cintas, peiras, ganchos, bitolas e capacidades. Inspeção nos equipamentos, acessórios e registros de inspeção e segurança. Sinalização para içamento e movimentação. Ovador de container, equipamentos de movimentação de chapas fracionadas, dispositivos de segurança de acordo com a NR12 e normas técnicas aplicáveis. Aulas práticas, 8 horas. Conteúdo programático mínimo. Carga e descarga de chapas, blocos em veículos. Carga e descarga do carro porta-blocos. Carro transportador, ventosa, viga de suspensão, garra, pinça. Colocação e retirada de chapa em bancada. Movimentação de bloco de rocha ornamental com uso de pórtico rolante. Ovador de container, equipamento de movimentação de chapas fracionadas. Disposições gerais. Durante as atividades de preparação e retirada de chapas serradas do TA, devem ser tomadas providências para impedir que o quadro inferior porta-lâminas do TA caia sobre os trabalhadores. São proibidos o armazenamento e a disposição de chapas em paredes, colunas, estruturas metálicas ou outros locais que não sejam os cavaletes especificados neste anexo. A máquina de corte de fio diamantado, o monofio e o multifio devem ter as respectivas áreas de corte e percursos do fio diamantado isoladas e sinalizadas. As bancadas de trabalho sobre as quais são depositadas chapas inteiras ou fracionadas devem possuir resistência e estabilidade para suportar as cargas manuseadas. Armazenamento constitui-se um conjunto de funções de recepção, descarga, carregamento, arrumação, conservação, etc., realizadas em espaço destinado para o fluxo e armazenagem de chapas de rochas ornamentais com o objetivo de controle e proteção dos materiais. Beneficiamento constitui-se de um processo de desdobramento do bloco até o produto final, podendo passar pelas seguintes etapas: serragem, desplacamento, levigamento, secagem, resinagem, polimento e recorte. Cabos de suspensão, cabo de aço destinado à elevação e içamento de materiais e equipamentos. Carro de porta-blocos, equipamento utilizado para transportar e suportar os blocos e em terras nas operações de corte nas rochas nos teares. Carro transportador, equipamento utilizado para movimentar o carro porta-bloco. Cavalete triangular, estrutura metálica em formato triangular com base de apoio usada para armazenagem de chapas de rochas ornamentais. Cavalete vertical, estrutura metálica com divisórias dispostas verticalmente, palitos fixadas sobre bases metálicas usadas para armazenamento de chapas de rochas ornamentais. Chapas de rochas ornamentais, produto da serragem ou desplacamento de rochas com medidas variáveis. Chapas fracionadas, chapas de rochas ornamentais com dimensões variadas e altura máxima de 1 metro. Cinta, acessório utilizado para amarração e movimentação de cargas nos termos definidos na norma ABNT NBR 15637.
Empacotamento de chapas. Atividades de embalar, emadeiramento ou plastificando um conjunto de chapas de rochas ornamentais. Inteira, fração de blocos e rocha ornamental passível de ser serrado, normalmente acomodado em espaço existente no carro porta-blocos junto ao bloco principal, que será serrado. Equipamento de elevação da carga. Todo equipamento que faça o trabalho de levantar, movimentar e abaixar cargas, incluindo seus acessórios, destinados a fixar a carga a ser transportada ligando ao equipamento. Equipamento ovador de contêiner. Equipamento sustentado por ponte rolante, utilizado para carga e descarga de pacotes de chapas de rochas ornamentais em contêineres. Possui a forma de um C, sendo a parte superior presa à ponte rolante e a inferior que enterra no contêiner sustenta o pacote a ser ovado. Equipamento para movimentação de chapas de rochas ornamentais fracionadas. Equipamento destinado à movimentação de cargas, constituído por uma estrutura com no mínimo 3 rodas. Fueiro. Fueiro é uma peça metálica em formato de L ou I, fixada ou encaixada no carro porta-bloco, que tem por finalidade garantir a estabilidade das chapas. Indústria de beneficiamento e comércio de rochas ornamentais, empresas cujas atividades econômicas se enquadram no CNAE, que eu não vou ler essa porra. Máquina de corte de fio diamantado. Máquina de corte de rocha ornamental que utiliza um fio diamantado. O processo de corte ocorre pela ação abrasiva dos anéis ou pérolas com grãos de diamante dispostos ao longo do fio. Monofio, máquina de corte de rocha ornamental que utiliza um fio diamantado. O processo de corte ocorre pela ação abrasiva dos anéis ou pérolas com grãos de diamante dispostos ao longo do fio. Multifio, máquina de corte de rocha ornamental que utiliza vários fios diamantados, proporcionando desdobramento do bloco em chapas. O processo de corte ocorre pela ação abrasiva dos anéis ou pérolas com grãos de diamantes dispostos ao longo dos fios. Palitos, hastes metálicas usadas nos cavaletes verticais para apoio e sustentação das chapas de rochas ornamentais. Piso resistente, piso capaz de resistir sem deformação ou ruptura aos esforços submetidos. Procedimento, sequência de operações a serem desenvolvidas para a realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que possibilitem sua realização. Profissional capacitado, trabalhador que recebeu capacitação sobre orientação e responsabilidade de um profissional habilitado. Profissional habilitado, profissional com atribuições legais para a atividade a ser desempenhada, que assume a responsabilidade técnica, tendo registro no Conselho Profissional de Classe. Profissional qualificado, aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Sinalização, procedimento padronizado, destinado a orientar, alertar, avisar e advertir. PA, equipamento constituído por 4 colunas que suportam o quadro porta-lâminas. O processo de corte se dá pela ação de fricção do conjunto de lâminas com elementos abrasivos, fazendo um movimento de vai e vem, serrando a rocha de cima para baixo. Ventosa, transportador pneumático, equipamento a vácuo usado na movimentação de chapas de rochas ornamentais.